Olá, NetaAluno. Eu sou o professor Sérgio e nós vamos começar agora o nosso curso de Antropologia Jurídica. Nós vamos trabalhar esse curso primeiro examinando conceitos fundamentais. Você vai ficar muito à vontade para entender como pensar de acordo com a antropologia. Em seguida, você encontrará duas outras aulas em vídeo sobre história da antropologia, teoria antropológica, mas sempre voltado para o direito. Por fim, o nosso curso é voltado a ter casos mais comuns, problemas de pesquisa mais comuns no direito. O que os antropólogos do direito estão estudando normalmente? Nós vamos trabalhar isso também. Nesse primeiro momento, nós precisamos trabalhar juntos com o que é antropologia. Então, o primeiro passo é pegar um conceito fundamental e, em seguida, vamos examinar juntos um conceito teórico já existente. O primeiro passo, NetaAluno, não se engane. Lidar com antropologia não é simplesmente estudar a cultura. Isso é um erro muito comum. Mais do que isso, não é estudar a cultura nem pensar, alguns têm cultura elevada, alguns têm cultura melhor. Não. Cultura, todos fazemos parte, não é que você tenha ou não, NetaAluno. Todos fazemos parte de uma. Vamos examinar juntos um conceito de antropologia já voltado para o direito que vai deixar isso bem claro para nós, na tela. Aqui está, NetaAluno, de Roberto Cante de Lima, um dos principais estudiosos da antropologia jurídica no Brasil. O livro dele, Ensaios de Antropologia e de Direito, e uma foto recente dele. A antropologia jurídica, segundo ele. A questão fundamental na antropologia do direito, nesse quadro teórico, era como descrever e classificar diferentes formas, olha uma expressão importante para nós, NetaAluno, de controle social, bem como descobrir a origem e leis de seu desenvolvimento. Agora, preste muita atenção no que ele diz depois disso, NetaAluno. Os costumes, culturas, regras de conduta diferentes da sociedade europeia são o outro, o exótico, o estranho. Não marca o exótico, não marca o estranho. A quem não se reconhece o direito de existir diversamente. Toda diferença é reduzida, temporal e espacialmente, em um processo de reconhecimento de reflexos de uma mesma sociedade, identificada como detentora da única humanidade possível. Volta para mim. Percebeu, NetaAluno, que nós temos em mente? Você não viu a palavra cultura em destaque. O que você viu? Elementos que constituem um padrão de vida coletiva. Vamos usar uma palavra que adoram na antropologia. Padrões de sociabilidade. Na tela. Com o que nós marcamos, você observa, NetaAluno. Não é cultura, são culturas. Nós temos um plural aí envolvido. São regras de conduta. Você viu aí a presença de o outro. A presença de diversamente. O que isso significa para nós, NetaAluno? A ideia de alteridade. Isso é muito importante na antropologia, tanto quanto a ideia de cultura. Então, tenha em mente o estado de ser o outro. Estado, idade, o outro, do latim, alter. Então, é com isso que nós trabalhamos na antropologia. Volta para mim. Nós temos em mente, então, NetaAluno, o que faz de nós quem nós somos na vida coletiva. Isso é o que a antropologia vai estudar. Não é cultura. Cultura é uma abstração. Lembra das nossas aulas de sociologia? Em que eu tinha sociedade como abstração? Estado como abstração nas aulas de ciência política? Pois é. Cultura também. Mas existem padrões culturais. Mas existem costumes que são do outro. Existe como eu vivo, existe como o outro vive. É isso que nos interessa. Então, mais importante do que falar culturalmente é de acordo com cada grupo que tem padrões próprios, cada grupo cultural. Ou, para usar uma expressão melhor, quando falamos em povos, quando falamos em comunidades, o aspecto étnico. Vamos examinar isso agora, na tela. Temos aí um conceito de etnia, tirado do livro organizado por Thaís Luzia Colasso, que você vai gostar muito, NetaAluno. Aqui não é do livro inteiro, é do capítulo escrito por Antônio José Guimarães Brito. Guarda as 3 palavras que estão aí: etnicidade, alteridade,
tolerância. Nós temos uma importância muito grande na antropologia para a alteridade, como eu mostrava antes, e onde está a etnicidade, no que é próprio de um certo grupo étnico. Vamos ver essa citação juntos? Se quiser uma pausa a cada citação mostrada para examinar, fique à vontade, para e volta em seguida, né, aluno? Vamos continuar? Conhecemos um povo pela forma como se veste, guarda isso, pela forma como se veste, pela maneira que chora seus mortos, por suas preferências alimentares, por suas festas, por suas crenças espirituais. Também compartilham de um passado comum, uma história viva. Gosto muito dessa expressão, né, aluno? Na memória coletiva. Volta para mim. Percebe do que estava falando, né, aluno? Então, como se não é o que você veste, é porque você veste com certo objetivo que o outro reconhece na sua comunidade. Não é o que você come, é qual é o significado de comer isso e não aquilo. Veja que nós temos a expressão maneira que chora seus mortos. Pareceu muito dramático? Não é não. Dependendo de onde você estiver no Brasil, tem um peso muito grande usar certos elementos, usar certas expressões. Por exemplo, né, aluno? Veja comigo. Se eu mostro um elemento como este anel, você percebe? Tem uma caveira? Não se assuste. É apenas uma caveira genérica. Na loja tem um monte iguais a essa. Um anel barato, simples, para mim. Em certas comunidades, se eu estivesse no Dia dos Mortos no México, poderia ser um símbolo de alegria. É um equivalente a um carnaval ali. Se eu estiver acostumado com filmes de terror, eu posso passar uma mensagem muito negativa. Você pode pensar que sua opinião ou gosto não é, né, aluno? São alternativas construídas culturalmente em um grupo e não em outro. Então eu garanto a você, dependendo do país, dependendo do lugar em que eu estiver, dependendo da organização religiosa que eu frequentar, eu não posso usar esse anel. Então, elementos étnicos constituem padrões culturais. E é isso que nos interessa. Na tela. Preferências alimentares não é o que eu como, é por que eu como aquilo. Qual o significado de comer aquilo? Festas e crenças espirituais. Quando eu vou para uma festa de casamento, eu presumo um casal integrado. Eu presumo a constituição de uma nova família. Tem uma simbologia muito grande em torno disso. É uma história viva. É uma memória coletiva. Volta para mim. Eu tenho então, né, aluno, a percepção contínua de que lidar com aspectos étnicos é lidar com o que é próprio de um certo grupo cultural. Aí você vem com uma outra ideia, às vezes, né, aluno, que alguém pode ter te dito por engano. A antropologia é para estudar índio. A antropologia é para estudar quilombola. A antropologia é para estudar quem está longe. Não é assim. A antropologia estuda o outro. Um grupo cultural ao qual eu não faço parte. Pode ser, na sua cidade, uma comunidade de skatistas. Você já pensou nisso? Tem uma praça com uma rampa de skate. Você não pratica skate, então eles são o outro. Você, estudante de direito, você pode não ter vínculo algum com estudantes de medicina. Então eles têm hábitos muito diferentes, andam muito de branco. Logo cedo começam a pensar em residência, especializando nisso, naquilo. Tem hábitos distintos, então. Não é só uma sala de aula. A sala de aula tem significados diferentes dentro daquela comunidade. Vamos examinar mais conceitos agora juntos, na tela. Lidando com a ideia de ethos, quando se fala no ethos de um povo, de uma coletividade, olha a diferença, né, aluno? Eu posso ter de um povo, uma população bem maior, eu posso ter um grupo cultural específico dentro da sociedade. Queremos dizer a subjetividade ou interioridade de sua cultura, como aquela coletividade entende aqueles seus padrões. Eles não fazem simplesmente a mesma coisa, não é um enxame de abelhas. Eles compartilham significados. Portanto, como consta dito por Mestre Pereira Gomes, né, aluno, a qual tem sua repercussão como valores e normas no seu comportamento e no seu modo de ver o mundo. No seu modo de ver o mundo é um elemento muito importante para nós. Por isso, eu estou trabalhando com a categoria ethos, porque ethos se vincula diretamente a valores.
Eu tenho, então, que coletivamente há valores em comum. Volta para mim. Você, aluno, sendo estudante de direito, você tem em mente, ninguém pode desrespeitar a Constituição Federal. Um estudante de biologia não se importa com isso, não. Ele não estuda isso no seu dia a dia. Nós estudamos. Então, para nós faz parte de nosso ethos, bem diretamente. Presumir certo, presumir adequado. É um padrão civilizador. O que estiver na Constituição Federal. Pode estar também como um ethos, o que é próprio de sua família. Ser incontestável quando em casa com sua família. Então, o ethos tem esse peso. Veja que eu não falei a ética, porque aí será nas nossas aulas de filosofia que você poderá examinar. Será em um curso de ética jurídica que você poderá examinar. O ethos é mais amplo. É como num imaginário coletivo. É como numa certa coletividade. Compartilham um certo sentido de valor. Todo mundo acha que a justiça é o que deve ser seguido. Mas o que é o justo dentro daquela comunidade? Dentro daquela coletividade? E como uma sociedade transporta certos valores, certos significados para outra sociedade. Vamos examinar mais isso agora, essa transposição na tela. É aí que entra, né, aluno, a ideia de aculturação. Mestre Pereira Gomes, esse senhor que se encontra abaixo na sua tela, ao lado de sua obra, que é um curso de antropologia muito interessante, ele afirma: a antropologia usa o termo aculturação para expressar esse processo de relacionamento e de incorporação de itens culturais de uma cultura por outra. Uma cultura absorve elementos de outra, continuamente. Por exemplo, é usado para representar as mudanças culturais que se operam em sociedades indígenas ou nos contingentes de imigrantes em seus novos países. Volta para mim. Tenho assim, né, aluno, quando eu falo em aculturação, nos termos que Mestre Pereira Gomes nos mostrou, que eu estou lidando com algo que é próprio, um grupo de imigrantes de um lugar do Brasil para outro, um grupo de refugiados saindo de um país em guerra. Eles trazem uma comunicação toda diferente, hábitos alimentares, uma linguagem, eu não digo nem falar outra língua, um modo de se expressar com outro significado. E o que eles precisam? Saber o que é adaptável para onde eles estão, o que precisa se transformar, o que precisa ser como se falasse duas línguas, ter dois hábitos muito consistentes, muito integrados entre si. Isso é um processo de aculturação. Sabemos, pode conferir nas nossas aulas de teoria social contemporânea, com a contribuição de Gilberto Freire, o peso que tem na miscigenação cultural do brasileiro pensar nos hábitos negros, indígenas e portugueses, constituindo o povo brasileiro. Pode conferir essa aula depois ou parar agora para relembrar ou ter essa dúvida na outra aula e depois voltar, se quiser. Mas a aculturação é esse processo. É a comunicação entre grupos étnicos, grupos culturais, entre povos, compartilhando símbolos, valores, linguagem, elementos de convivência. Disso nós, muitas vezes, nos enfrentamos com dois outros termos, um tanto complicados para a convivência entre grupos sociais: etnocentrismo e etnoexocentrismo. Vamos examiná-los juntos agora, na tela. O etnocentrismo, de novo segundo o mestre Pereira Gomes, é um predicado da cultura, é o modo incontornável de autovalorização de cada cultura, que faz com que seus membros acreditem que o que é próprio de sua cultura é o natural, o certo, o real e o racional. Volta para mim. Percebe o que eu estava explicando para você, né, aluno? Algo pode ser insuperável para você porque não convive com uma outra comunidade, com uma outra sociedade que mostra para você: olha, dá para viver diferente. E você não está errado. E o outro não está errado. Apenas vivem de formas diferentes, em outras localidades, com outros grupos, em diferentes comunidades. Isso é fundamental observar. A ideia de etnocentrismo é, por isso, a ideia de predicado da cultura, quando eu tenho isso de modo incontornável, quando eu considero o outro está errado, porque vive de modo diferente de como eu vivo. Então, eu preciso ter em mente que o modo como eu vivo não é natural, é naturalizado pela minha comunidade. Vamos prosseguir para entender bem esses termos na tela.
O etnoexocentrismo é a capacidade inerente à cultura de sair de si mesma e se comunicar com outras culturas. Você, aluno, é de um certo grupo cultural. Digamos, você é católico. Você tem amigos evangélicos. Você sabe que ali não tem uma missa. E você não diz que eles estão errados nem estranho, apenas pensa. Eles vivem diferente. Na hora de suas práticas do sagrado. Continuando com o mestre Gomes, o que significa ter elementos básicos de comunicação que são mutuamente inteligíveis. Olha, não falei em miscigenação cultural, falei em comunicação cultural. Portanto, na verdade, o etnocentrismo e o etnoexocentrismo são dois lados do mesmo predicado da cultura. Olha esses dois elementos, aluno, como nós precisamos guardar. O potencial de ser para si e ser para outrem. Eu enxergo no potencial de ser para si a identidade. O que faz de mim quem eu sou, me reconhecendo no outro. E ser para outrem. O que faz de mim quem eu sou, seja tão diferente do outro. São os elementos que eu naturalizo no meu dia a dia. São os elementos que não podem ser mudados na minha vida coletiva. Eu perderia o certo, o real e o racional. Então, aluno, nós precisamos ter em mente, nesses termos, que, por vezes, lidar com etnocentrismo pode ser uma imposição cultural. Volta para mim. Isso nós precisamos ter em mente, aluno, com muito cuidado, quando nós temos como exemplo para o etnocentrismo a grande discussão que há no direito, no mundo inteiro, sobre as declarações de direitos. Um debate esse que você pode encontrar na nossa aula sobre teoria dos direitos humanos. Seriam as declarações de direitos documentos etnocêntricos? Nós não vamos ter uma resposta agora, mas é um debate em aberto que existe no direito internacional. Afinal, como são em grande parte Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, Declaração Universal de Direitos Humanos, Pacto de Direitos Civis e Políticos, Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, são documentos feitos no hemisfério norte, feitos entre América e Europa, pode ser abordado como algo com peso etnocêntrico, dito melhor, eurocêntrico às vezes. Então, o que é preciso examinar? Quais documentos surgiram para garantir direitos para outros povos também? Surgiu a Declaração de Direitos dos Povos Árabes, por exemplo, com grandes diferenças, mas são para garantir direitos humanos também. Qual a ideia? Evitar o peso do etnocentrismo. Isso é que é central para nós. Então, sempre que você tiver em mente, aluno, não um processo de aculturação, de comunicação de uma cultura com outra, mas de imposição, você se encontra em um lugar e diz, é errado quem se comporta desse jeito. Isso é absurdo. Você naturalizou indevidamente o que é de sua comunidade. Era devido enquanto era nela. Agora que é em comunicação com outra comunidade, já não é mais tão simples. Tem então claramente, aluno, nós precisamos guardar essas categorias que exploramos com muito cuidado. Afinal, não podem se confundir. Trabalhando essas expressões que nós tivemos, nós vamos explorar um pouco agora algo que compartilha várias áreas. Compartilha um pouco da sociologia, da política, mas é um conceito central para nós na antropologia jurídica, a ideia de mito. Na tela, vamos parar um pouco nessa ideia de mito, aluno? Vários termos aí para que você não se atrapalhe. Nós podemos ter uma imagem, uma ideia, quando se sobrepõe ao próprio objeto. Então aí uma ideia de subjetividade. Quando eu tenho uma ideia, quando eu tenho algo que parte do sujeito, por isso subjetividade, contraposto a uma objetividade, quando algo parte do objeto. Vamos deixar essa primeira linha mais clara entre nós? Volta para mim. Pense, aluno, por exemplo, na sua relação com seus pais, talvez, uma pessoa muito querida, um parente próximo, seu companheiro, sua companheira. Pense nisso. Você aceitaria tranquilamente, objetivamente, que alguém dissesse para você que essa pessoa é corrupta? Que essa pessoa não tem um bom caráter? Certamente não. Você não ia parar para perguntar, não, você tem provas disso? Não, você pode comprovar para mim? Eu queria documentação. Você vai se ofender. O mito, ele está envolvido quando você tem uma ideia que se sobrepõe ao real. Por isso,
A imagem se sobrepõe ao objeto. A imagem que você tem, a imagem que uma coletividade tem. Isso, uma imagem que se sobrepõe ao próprio objeto. Às vezes, isso pode se confundir com ideologia, com valores religiosos ou morais. Mas o que é central? A ideia sobre algo se torna tão grande, tão poderosa, que inibe o real. Vamos examinar um pouco mais isso agora. Mas primeiro, um segundo contexto, na tela. Pense na religião, em objetos mágicos, em pessoas salvadoras. Pode ser um Messias que exista dentro da sua crença. Talvez o profeta Maomé, talvez a figura de Jesus Cristo, talvez Mahatma Gandhi. Você pode pensar, então, mas são tão religiões tão diferentes entre si. Mas eu posso ter elementos mágicos nos dois contextos. Quando eu considero que existem coisas que, se eu carregar comigo, eu ficarei mais à vontade. Sabe o que é você fazer uma prova, né, aluno, e levar, em vez de uma caneta reserva, duas? Um jogo de canetas que você nem vai abrir. Você carrega algo para se sentir mais forte, para se sentir seguro. Aquela foto de um parente que está na carteira tem um significado mágico para você e compartilhado na sociedade. Não precisam todos fazerem. Todos entendem o significado que isso tem para você. Do mesmo modo, pessoas que podem ter esse peso. Eu falei ícones religiosos, mas quando eu falo na religião, eu falo em elementos acima do normal. Elementos sobrenaturais. Ah, o sobrenatural existe, professor? Existe. Se for compartilhado como ideia pela coletividade, tem uma existência fática entre as pessoas. Afinal, você pode não acreditar em certas crenças, né, aluno? Mas, para aquelas pessoas, aquilo as move. Conta para mim. Alguém doa para uma igreja parte do seu patrimônio, carro, casa, o que for. Você não é daquela igreja, você pode considerar que aquela pessoa foi enganada. Dentro daquela igreja, o que acontece? É para alcançar a salvação. Não tem nada de errado, então, dentro daquela comunidade. O que acontece? Você estava com um olhar que não reconhece a alteridade dele, ou seja, o outro, a condição do outro, o que é próprio dele. Dentro daquela comunidade, podem haver práticas muito diferentes das suas. Pode ser errado para a sua própria comunidade. E aí o que eu vou perceber? O que move? Que sentido tem, coletivo e individualmente, aquilo que alguém realizou? Isso eu posso sair do contexto de religiões tradicionais, cristianismo, o islamismo, budismo. Posso? Pensa comigo, Neteluno, quando você vai a um cinema, numa pré-estreia de um filme, meia-noite no cinema, você tem um especial afeto por um ator, por um conjunto da obra, estar com a comunidade vivenciando uma mesma experiência, o mesmo sentimento, dedicando-se com sacrifício, estou ali de madrugada, a uma experiência coletiva. O que isso significa? Isso significa, Neteluno, que vocês partilham um certo sentido de sagrado. Há uma ideia religiosa envolvida. Pode haver isso na política. Pode haver isso numa confraternização entre amigos que tem que acontecer toda semana. Tem que se encontrar toda semana. Para a antropologia, não importa se é um templo tradicional para ser uma religião. O que importa é haver um sentido extra-humano, além do real, para as pessoas que ali estão. Isso é o que é central. Mas vamos examinar um outro elemento interessante na tela. Lembre de ídolos nas artes, parentes, pessoas com vínculos afetivos, que se alguém falar um nome, você se altera, você pensa diferente. Temos aqui um exemplo para muita gente. Michael Jackson, talvez você não goste dele, né? Não é um direito seu, seu de gosto, mas você sabe como se comporta quem gosta muito dele. Mesmo ele tendo morrido já há algum tempo, ouve falar o nome, essa pessoa se altera um pouco. Essa pessoa já se sente mais forte ou mais frágil. Isso já muda bastante. Mas temos mais para pensar juntos, né, aluno? Temos mais. Lembrando de nossa aula sobre Max Weber, no curso de Sociologia, você ouviu falar da ideia de carisma. E o carisma é quando eu tenho algo que se sobrepõe à pessoa num contexto de liderança. Temos aqui um exemplo interessante.
Observe essa imagem que eu ampliei, né, aluno? Não ficou muito boa para observar? Então, observe agora. Ficou talvez melhor. Ao centro, muito pequenino, vou marcar para você ver, está o ex-presidente Lula. Talvez você não goste dele, talvez você o despreze, ou talvez você já esteja emocionalmente alterado, com raiva ou com admiração, só de olhar para essa imagem. Se você teve qualquer uma dessas reações, você entendeu o que é mito. Porque essa pessoa carrega consigo todo um imaginário de emoções, de práticas, de biografia envolvido. Isso é o sentido que tem mito no nosso contexto. Volta para mim. É assim, né, aluno, que você entende o que é uma mitologia. Você já ouviu falar em mitologia grega? Você já ouviu falar em mitologia egípcia? O que é uma mitologia? Quando você tem um conjunto de ideias assim que movem certos valores. Eu posso ter o mito de Hércules, da Grécia Antiga, para contar uma história. Então, aquele mito, mesmo aquela religião, não sendo mais significante no mundo hoje, não representa nenhum império, nenhuma grande civilização no mundo de hoje, mas carrega valores, carrega uma história, que significa algo que você entende e que eu entendo, pois é um mito ocidental. Eu não poderia usar facilmente na China. Já percebeu o cinema chinês? Em animes e mangás, como as coisas são diferentes? Nós temos ali um contexto bem distinto, porque é uma outra mitologia envolvida. Há uma mitologia política, há uma mitologia na literatura, quando nós temos um conjunto de elementos que carregam consigo um certo sentido de mundo. Pode ser uma pessoa. Já imaginou? Se eu tivesse aqui uma imagem de um certo líder religioso, carregaria consigo tanta coisa. Do mesmo modo que, sendo você fã, do mesmo modo que sendo um parente seu, nós temos algo que carrega tanta coisa. Mas, volta ao cinema de madrugada. Compara com a missa. Compara com o culto. Vamos trabalhar agora com outro elemento, quando isso tem que ser repetido. Vamos trabalhar com a ideia de ritual e de ritos de passagem. Na tela. Há três situações que a antropologia, né, aluno, trabalha com muita frequência sobre isso. A iniciação sexual, como algo para se converter para a vida adulta. Associado a isso está a festa de 15 anos. Associado a isso está a primeira relação sexual de um jovem, muitas vezes no sexo masculino, na nossa sociedade nas Américas. Também é um rito de passagem, algo sintomático, simbólico. Você, né, aluno, como estudante de direito, logo, logo vai estar numa situação assim, em pé, com esse braço para frente, fazendo o seu juramento. Na OAB. O que acontece aí? Olha para a roupa. Todo mundo está usando algo semelhante. Olha o gesto. Todos têm um gesto semelhante. Ah, mas professor Sérgio, tem um monte de gente sentada, porque eles não estão para obter a carteira da OAB. São parentes, amigos, companheiros que estão ali também. Então, o que nós encontramos? Antes eu era estudante, agora eu sou advogado. Isso significa? É um rito de passagem. Quando eu tenho uma sequência de rotinas, de práticas, para significar passar de uma coisa para outra. Uma coisa era simplesmente dizer, ah, não, tem um vestibular, fiz um vestibular, e agora eu estudo em uma faculdade. Qual é a graça, qual é a emoção que está envolvida? Eu tenho que ter algo simbólico que represente passar de uma situação para outra. No meu caso particular, né, aluno, eu em algum momento da minha vida estive assim. Quando jogaram tintas em mim e eu estava então comemorando ter sido aprovado em um vestibular para direito. Então, isso é também um ritual, assim como uma missa, assim como ir assistir a um filme numa pré-estreia de madrugada, assim como o casamento. Acompanhe nas nossas aulas sobre história das ideias da antropologia o quanto esses teóricos se preocupam em documentar casamentos. Você vai achar interessante isso. Volta para mim. Temos então, né, aluno, a percepção de que a antropologia se preocupa com o que é essencial para alguém que está em uma comunidade. O que aquele grupo trabalha como algo fundamental. Sendo assim, nós vamos trabalhar alguns últimos elementos agora, bem voltados para o direito. Vamos lidar com a relação do sagrado e do profano. Na tela. Tabus. Deixar de seguir uma constituição seria um tabu? Dogmas. Seria discutível cumprir ou não a Constituição? Teria então a democracia elementos sagrados próprios?
Eu tenho um tabu das sociedades ocidentais como o incesto, as práticas sexuais dentro da própria família, entre pais e filhos, entre irmãos. É algo próprio das civilizações se afastarem disso. Também que só pode haver prática sexual depois de uma certa idade, para não confundir com o que é a criança, que é pura, que é inocente, que não tem como ter vivência sexual. Isso são tabus. Dogmas. Em religiões falamos muito, mas há a dogmática jurídica. Qual é a ideia da dogmática jurídica? É um consenso teórico. É algo acumulado teoricamente para não ser discutido. Haveriam elementos assim, sagrados, tabus? Nós teríamos a nossa Constituição Federal. Associado a isso, eu posso ter também, né, aluno, a compreensão de como esse gesto se repete. Vejam nesse cartaz. Por que esse gesto se repete? Aqui nós temos o que ocorre com o nascimento de Simba. Aqui nós temos Ulisses Guimarães com a nossa Constituição Federal. Aí nós temos a ideia de arquétipos. Quando eu falo em arquétipos, o que eu tenho? Eu tenho uma simbologia que ficou tão sólida que ela passa a ser repetida como história de vida. Volta para mim. É assim, né, aluno, que nós temos a compreensão do peso simbólico das coisas na nossa convivência coletiva. Tenho certeza, você agora ficará muito mais à vontade para lidar com todo o restante do nosso curso de antropologia. Bons estudos para você.